Bom dia, meu nome é Larissa Miranda, sou hepatologista. Hoje estou acompanhada das minhas colegas Larissa Peixoto e Ana Lúcia Alencar, também hepatologistas. E a gente vai discutir hoje um pouquinho sobre imunização no paciente com cirrose. E aí eu trouxe um casinho clínico só para a gente se ambientar. Num caso clínico que a gente vê com bastante frequência na prática clínica, e a gente vai fazer umas perguntinhas sobre esse tema baseado no caso desse paciente. Bom, um paciente masculino de 64 anos com diagnóstico recente de cirrose por hepatite C crônica, virgem de tratamento, com uma hipertensão portal clinicamente significativa, abriu o quadro com uma hemorragia digestiva alta varicosa, vem em programa de ligadura, tem uma ascite no momento controlada com diurético, uma encefalopatia controlada com rifaximina, no momento encontra-se bastante sarcopênico. Quando a gente calcula é um child B9, um mel de sódio de 22 e encontra-se em avaliação para transplante hepático. E aí, quando a gente pega um paciente desse no nosso consultório, né, no nosso ambulatório, a gente tem que sempre pensar na imunização. E aí eu queria começar com a Larissa. Qual a importância, Larissa, da gente pensar e fazer a vacinação nos pacientes com hepatopatia crônica? Bom, então, a gente sabe que o paciente cirrótico, ele é um paciente imunossuprimido. Ele tem uma deficiência na resposta imune inata e na resposta imune adaptativa. Com consequência a isso, ele é mais predisposto a infecções. E essas infecções podem levar à descompensação da doença hepática. Como, por exemplo, uma hepatite A num paciente com uma hepatopatia crônica pode levar a uma insuficiência hepática aguda. A coinfecção da hepatite B com a hepatite C aumenta o risco de CHC. A doença pneumocócica no paciente hepatopata é mais grave, tem um risco maior de mortalidade, além de ser uma causa importante de PBE. Então, é sempre importante a gente lembrar de vacinar esses pacientes e reforçar para os pacientes o quão segura essa vacina é. Perfeito. Porque isso realmente pode servir como um trigger de descompensação ou de pior. CLF, né? Esse paciente pode descompensar e isso faz a gente depois repensar, porque é um ponto que às vezes é muito negligenciado, né? Às vezes a gente mesmo hepatologista não dá tanta importância, mas essa descompensação no hepatopata pode ser um trigger e levar a uma piora da função hepática, insuficiência hepática e ser necessário um transplante, né, de urgência. Um quadro, às vezes, mais crítico, né? Exatamente. A gente sabe que quanto maior o mel, de maior mortalidade desses pacientes. Exatamente. Então, a gente vê da H1N1, né, que na epidemia de 2009, assim, tinha 82% de chance de morte num paciente com cirrótico, comparado com 40 e poucos por cento do paciente saudável. Então, isso tem um impacto, né? Faz diferença. E, doutora Ana, eu gostaria de perguntar como funciona a resposta vacinal nesses pacientes? A resposta vacinal desses doentes, assim, o ideal sempre do paciente hepatopata é tentar vacinar o mais precoce possível. Assim, enquanto o paciente é um child A, o paciente está compensado, porque a resposta imune desse doente é muito melhor. Esse paciente, quando ele vai para um child B e C, a resposta vacinal é muito pior. Assim, a gente vê que cai, o paciente precisa aumentar a dose de vacina, a gente tem uma resposta imunológica menor, esse paciente tem uma deficiência da resposta imune adaptativa, e aí o que acontece? Esse doente tem uma resposta menor, e além do paciente child B e C, ele é um paciente mais inflamado. Então, é um paciente que você vê que ele tem shunt, depura menos assim, a bactéria, endotoxina, é um paciente que tem a disbiose, então é um paciente inflamado crônico. Tudo isso faz com que ele diminua a resposta à vacina. A albumina também está relacionada à redução da resposta da vacina. Então, assim, o paciente, quanto mais tardio, B e C, você vê que é o paciente que menos responde
a vacina. A gente vê isso na hepatite B, hepatite A. Então, é um doente que você tem que tentar sempre vacinar o mais precoce possível. E tentar arrumar mecanismos de tentar ajustar esse paciente para ele ter uma resposta melhor à vacina. Por exemplo, esse paciente que você colocou, que era virgem de tratamento da hepatite C, se a gente tratar a hepatite C, esse paciente vai ter uma resposta melhor à vacinação, né? Para álcool, que também é um fator de diminuição de resposta à vacina, tabagismo. Então, tentar arrumar estratégias para fazer esse paciente ser um melhor respondedor, né? Perfeito. Larissa, como a gente deve orientar na prática a imunização e quais vacinas a gente indica para os pacientes hepatopatas? Então, conforme a Ana falou, a gente tem que orientar o mais precocemente possível. Então, assim, se a gente recebeu esse paciente, um Child A, seria melhor a gente já começar a vacinar nesse momento. E as vacinas indicadas, elas são as vacinas que são orientadas para a faixa etária do paciente no calendário vacinal, mas é importante lembrar da vacina da hepatite B, né, que é uma importante também causa de descompensação. Nesses pacientes, geralmente com estágio mais avançado, a gente orienta 4 doses com uma dose dobrada, tá? A vacina da hepatite A, influenza anual, né? O pneumococo, a Covid. Lembrar também da vacina da herpes zoster, né? Principalmente os pacientes que vão ser encaminhados para o transplante. Perfeito. E eu queria fazer uma lembrança da vacina do vírus sincicial respiratório agora, para acima de 60 anos, né? E agora, antes a gente fazia a vacinação do pneumo 23 e 13, né? E agora a gente tem a 20, que a gente pode proceder apenas com ela. Foi um ganho. A única coisa que a gente tem que ver também é o que é disponível pelo SUS, né? Exatamente. Mas tem que oferecer também a oportunidade. Assim, várias delas não são oferecidas pelo SUS, né? Por exemplo, se eu não me engano, o vírus sincicial respiratório ainda não é. Herpes zoster ainda não. Mas várias a gente consegue pelo SUS, pelo CRIA, né? Por exemplo, hepatite A em adulto saudável, a gente não consegue pelo SUS. Mas se a gente fizer um laudo encaminhando para o CRI, o nosso paciente hepatopata tem direito, né? Meningococo também, né? E paciente que a gente for pensar se for esplenectomizado, a gente consegue também influenza, né? E a meningococo, né? Perfeito. E como a gente procede com esses pacientes no pré-transplante, né? Que é o caso do nosso paciente, que está no pré-transplante. Como a gente faz? A gente encaminha ele para o CRIA? Pois é, acho que no pré-transplante a gente tem que ter muito cuidado, assim, acho que o fígado tem saído de uma maneira mais precoce aqui no Brasil, aqui no Rio, né? Assim, a gente tem fila de transplante que às vezes em 2 meses o paciente já está liberado, já consegue um fígado, então talvez nesse estágio mais avançado pode ser que a gente tente vacinar depois do transplante, pode ser uma alternativa. Assim, vírus vivo atenuado, a gente também orienta para que seja depois do transplante, numa fase imunológica melhor. Na verdade, a gente tende a evitar o vírus vivo atenuado no pós-transplante, assim, principalmente no primeiro ano, mas a gente depois tende a não vacinar para vírus febre amarela, agora dengue, sarampo. Na minha prática clínica, eu confesso que eu seguro muito essas vacinas. E também no Child C, principalmente. Assim. O principal. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo. É sempre pesar também, né? O risco-benefício, né? Depende também da situação epidemiológica, né? Perfeito. Acho que tem que ser muito individualizado, eu acho que sim. E no pós-transplante, né? Quanto tempo depois a gente libera esses pacientes? Acho que a gente tem que esperar a fase de maior risco e de que você precisa ajustar, ter uma dose maior de imunossupressor naqueles primeiros 6 meses e até 1 ano, e ver a rejeição desse doente, ver como é que vai ficar. Então, essa é a fase mais crítica, e a gente começa a pensar em vacinar esse paciente depois desse período. Influenza seria, assim, a única vacina que a gente poderia... Covid também. A gente, acho que a grande questão do pós-transplante é a questão da imunidade mesmo, né? A resposta vacinal, né? Porque a gente sabe que nos primeiros 6 meses, principalmente os primeiros 3 meses, esses pacientes são extremamente imunossuprimidos. Então, a chance dele ter uma resposta vacinal satisfatória é muito pequena. Exatamente. Então, por exemplo, na época da pandemia, a gente abria exceção para o
Covid. Com 30 dias de transplante, a gente orientava o paciente a vacinar, aquele que não tinha conseguido vacinar antes. Mas a gente sabia que a resposta talvez não fosse adequada, mas era o que a gente tinha. Era o que a gente tinha. Então, a tendência é essa mesmo, a gente esperar pelo menos 6 meses depois do transplante. Se eu não me engano, a herpes zoster é 1 ano depois do transplante. E eu queria só também lembrar, né, que principalmente no pós-transplante, a gente também lembrar dos conviventes domiciliares, né, e de vacinar os conviventes domiciliares, porque aí a gente também vai acabar prevenindo também uma infecção do paciente. E assim, o paciente ele não precisa estar com a carteira de vacinação totalmente completa para transplantar, né? Obviamente, se sair um fígado, a gente não acaba procedendo com o transplante. Mas a gente sempre tem que lembrar de no pós-transplante, opa, o que ficou faltando, vamos colocar, completar, né? e lembrar que a gente não precisa reiniciar essa vacinação, a gente pode retomar da onde o paciente parou. Então, eu acho que fica aqui, queria agradecer, foi excelente a nossa discussão. Acho que é importante a gente falar sobre isso. A gente tem, o Sistema Único de Saúde fornece muitas vacinas, a gente tem que estimular, né, a vacinação. Eu acho que também tem novas plataformas de vacina, que vai melhorar ainda assim, o futuro para melhorar a imunidade do paciente. Eu acho que isso tudo... E reforçar que elas são seguras, né? São seguras. Sim. Eu acho que isso tudo só tem coisa a melhorar. Então, eu acho que nós, hepatologistas, temos que sempre ter isso em mente como médicos, né? De rever o cartão vacinal do nosso paciente e incentivar o nosso paciente a vacinar, né? Ele e toda a família. Então, queria agradecer pela discussão. Obrigada. E agradecer também o convite do Grupo de Fígado.